Nosso Deus tem um grande projeto para as nossas vidas. Ele tem um grande projeto para a sua vida, sabe? Eu vou convidar aquela galerinha a chegar para cá, se vocês puderem. Sabe por quê? Porque Deus vai falar muito com vocês hoje. A galera do speed final, coisa final. Não sei se vocês já observaram, mas quem gosta de futebol aqui? Só os que gostam de futebol. Para quem gosta de futebol, ele já deve ter visto na vida dele aquele jogo que o time está perdendo, né? E se o time empatar, ele é campeão. Já percebeu isso? Falta 2 minutos. Falta 1 minuto para terminar. 90 do segundo tempo. Hoje em dia eles mudaram as regras, vai 98, 99, até o time que eles querem ganhar. Mas no normal, quando eu jogava, era assim, entendeu? 90 minutos acabava o jogo, né? Então está naquele minuto. E o guarda-redes, como eu também era guarda-redes, eu sei o que é isso. A gente saía correndo, porque era a última bola lançada na área. Então entravam os 11 jogadores dentro da área, né? Esperando o cruzamento para tentar fazer o gol. E quando fazia, o que eles faziam? Uau! Uhul! Somos campeões. The champions, yes? Né? Somos ou não somos? Somos campeões. E é isso, que é o sprint final, né? O sprint final também, eu vi esses dias uma coisa que mexeu muito comigo, que foi um senhor de 73 anos, correndo uma maratona de 42 quilômetros. Irmãos, eu tenho 61. Eu, para correr 10 metros hoje, eu fiquei assim. E ele, quando estava chegando, uma das coisas que mais impressionou, não foi só ele chegar, foi quando ele estava chegando, muitos dos seus amigos ficaram ao seu redor, falando o nome dele. Vai que tu consegue, vai que tu podes, vai. Entendeu? Nós somos uma família, nós apoiamos uns aos outros. Nós apoiamos o crescimento. Isso mexeu comigo. Nós estamos no sprint final. Um outro trabalho que eu acho fantástico é o do ciclismo, né? Eu tenho bicicleta, tem 1 ano que eu não ando nela, está precisando fazer uma reforma, né? Mas já andei muito e tenho vontade de andar de novo, né? Está precisando de coragem, né, Toninho? Eu e o Toninho, a gente tem as bicicletas, só está faltando coragem para andar, né? E aí o que acontece? Uma das coisas que eu mais impressiona no ciclismo é o trabalho de equipa. As pessoas vão pedalando, aquele grupo pedalando, e aquele grupo tem um propósito só: levar o seu sprinter a chegar em primeiro lugar. E quando vai chegando perto da reta final, eles abrem, o cara sai de trás e pedala para chegar em primeiro lugar. É uma das cenas mais maravilhosas que eu gosto de ver, é do ciclismo, porque é um trabalho de equipa. Fala comigo, de equipa. É um trabalho de equipa. E a igreja não é diferente. Você sabe por que a igreja existe? Porque Deus falou: eu quero que vocês trabalhem em equipe. Eu não quero que vocês simplesmente se reúnam. Eu não quero que vocês façam show. Eu não quero que vocês simplesmente fiquem aí, sabe, esperneando, pulando e não fazendo nada. Eu quero que vocês trabalhem em equipa. Esse é o sonho de Deus. Por isso que Deus nos ajuntou. Por isso que você está aqui hoje. Porque não fosse vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi vós outros, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Ele quer que nós nos ajuntemos e trabalhamos em equipa. Por isso que nós temos alvos malucos. Quando você vê lá rumo aos 300, nós estamos rumo aos 300. Ok? Nós temos 2 cultos, esse e o da tarde. Nós temos 7 life groups. E eu estou segurando os life groups para crescer, formar líderes e multiplicar. O ano que vem vai ser um ano muito sobrenatural. O nosso tema do ano que vem vai ser o sobrenatural de Deus, com muita multiplicação e crescimento. Te prepare, você vai ficar doido. Você vai chegar na igreja, tem irmãos que falam isso para mim. Eu fiquei 1 mês sem vir, já não conheço ninguém. Eu falei, porque você ficou sem vir. Você tem que estar na equipa. Quando você está na equipe, você conhece todo mundo. Eu sou atleta de equipa, eu gosto, né? Então eu queria falar sobre esse sprint final, sobre o rumo aos 300. Vou começar, para quem está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, que não entende muito o que a gente fala, acha a gente meio maluco, né? Maluco era quando a gente tinha eu, minha mulher, minhas filhas, o Ney, a Gisele, o Vitor e a Isabela só. E eu já chegava e falava assim: nós vamos ter como é que é? Nós vamos ter? Você é doido, pastor. Agora nós já somos quase 200, olha só falta 1.890.000, essas números, já errei a conta já, né? Mas só falta um pouquinho, não é verdade? Não é verdade? Né? Vai diminuindo a quantidade, em vez de eu ver que vai dificultando, eu vou vendo que vai, né? Nós vamos crescendo, né? É igual o copo, vai enchendo d'água, né? Entende? Então tem que ser assim. Então nós estamos com a ideia de ter quantos discípulos? Como é que nós vamos ter? Quantas igrejas em Portugal? 3.000. Nós vamos ter quantas igrejas? 3.000. Nós estamos rumo aos? 300. Nós vamos conquistar isso?
Isso é equipa. Dá uma salva de palmas para esse povo maravilhoso aí que eles merecem. Eu quero falar hoje de 2 sprints, né? O sprint daqueles que já são salvos e estão na corrida, né? Eu não sei se você já entrou numa maratona, numa corrida. Quando eu treinava, a gente saía do estádio que eu treinava e corria até o estádio de futebol que era em Goiás, né? Então, só quem conhece lá sabe a distância, mas era mais ou menos uns 10 quilômetros. Então o treinador falava assim, vamos correr até o Serra Dourada. Chegava no Serra Dourada, a gente ia brincar de subir a escada, até cansar, porque a gente ainda não estava cansado, tinha corrido só 10 quilômetros, né? Depois, quando saía de lá, ia para a piscina nadar, para relaxar a musculatura, né? Então, por aí o atleta sofre, porque ele trabalha, ele faz sacrifício. Mas o que eu estava lembrando disso aqui, é porque quando nós trabalhamos, fazemos e corremos, nós estamos sempre em movimento. E a Bíblia diz para nós andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, caminharmos no Espírito de Deus. Com isso, nós precisamos entender que é um processo de uma corrida. É uma caminhada. Para uns é caminhada, pois que não consegue correr, né? Para o outro é trote, para o outro é uma pegada mais esticada, né? Então, assim, para cada um tem o tempo. O importante é que todos cheguem ao sprint final. Jesus está voltando, irmãos. Cada vez eu acredito mais nisso, né? Não vou falar da eleição do último presidente, mas quando ele foi eleito, meu coração ferveu. Falou, Deus está preparando urgentemente a sua volta. Foi uma coisa impressionante, né? Não vou pregar sobre isso, porque eu não quero falar sobre isso, mas eu quero que você saiba que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você tem que estar nessa corrida, você tem que chegar, você tem que dar o seu sprint final para chegar. E um dos caras que mexe comigo é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele sendo livre, ele fez escravo por todos. E ele diz, combati o combate, guardei a fé. Agora, por que nós podemos entender que nós todos estamos nessa corrida? Porque é uma grande comissão de Deus para nós. Bota aí, Vitor. Uma grande comissão. Né? Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor manda os discípulos se separarem e ir para um lugar. Em Atos capítulo 2, verso 1, desce o mover de Deus sobre eles e eles começam a pregar o Evangelho. A Bíblia mostra muito Pedro pela quantidade de pessoas que converteu, mas mostra Estevão pregando, mostra todos eles que estavam reunidos pregando o Evangelho. Então, a grande comissão foi para quem? Para um ou para todos? Para todos. O próximo apóstolo Paulo fala que ele estava lá quando ele viu Estevão. Estevão morreu, o apóstolo Paulo estava ali do lado, né? Ele viu aquela cena, depois ele se converteu, e ele mesmo fala, eu estava lá, eu vi, eu conheço, eu percebo, eu andei perto de Jesus. Então a gente vai vendo isso, há uma comissão para nós, e nós não podemos perder tempo mais. Nós estamos no sprint final, irmãos. Na pior das hipóteses, os mais velhos estão chegando mais rápido. Por isso que eu sou igual Caleb, com 85 estou com cabeça e coração de 40, percebe? Eu tenho 60, eu tenho cabeça de 30, tá, gente? Tá? Por quê? Porque eu quero viver o máximo de tempo para levar o máximo de pessoas. E achei isso muito interessante, que o maior exemplo de quem cumpre uma grande comissão para mim é o apóstolo Paulo. Ele é um exemplo fantástico. Então eu peguei 2 coisas aqui. Primeira, porque ele sendo livre, ele se fez escravo de todos. É interessante isso. O apóstolo Paulo tinha um entendimento da volta de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, o apóstolo Paulo está falando desse entendimento, que num piscar de olhos Jesus volta e já foi. Ele fala lá, ele falou, isso é como, a trombeta tocou, é como um piscar de olhos. Pisca seu olho. Pisca. Já foi. Você já pensou se o arrebatamento tivesse voltado agora? Será que você estaria lá em cima? Pensou nisso? Né? Entende? É um piscar de olhos. É o entendimento que ele tinha. E é muito interessante, porque aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 ao 20, ele fala assim, por quê? Você viu a Rita falando que toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você estuda a Bíblia, quando você vê um porquê, um portanto, você lê antes, você lê depois para entender aquilo que ele está querendo explicar. Se ele falou por quê, porque antes havia alguma coisa. E esse porquê dele, ele está explicando justamente sobre isso. E ele chega e fala assim, olha gente, eu era livre, mas eu me fiz escravo. Está escrito aí, né? Pois, por quê? Sendo livre de todos, fiz-me escravo. Agora, ele era livre,
E ele fala que ele se fez escravo. Então eu posso decidir por ti, Douglas? Não, é você que decide ser escravo ou não. Agora, ser escravo, a gente tem uma ideia muito errada de ser escravo. Porque a gente só pensa em escravo naquela escravidão do senhor senhorial, batendo no cara, o cara sofrendo, né? Nós não estamos falando disso. A palavra escravidão fala de você deixar tudo que você está fazendo e se focar no propósito que tem para a sua vida. E o propósito de Paulo era salvação. O propósito de Paulo era ganhar vidas, era levar vidas para o céu. Então ele falou assim, tudo que eu fazia não vale a pena mais, porque agora eu sou escravo daquilo que me faz viver feliz, que me faz ser quem eu sou. E é assim que eu penso na minha vida. Sabe, o meu maior prazer, sabe, eu vou falar para vocês, pregar é legal, mas meu prazer é ganhar vida para Jesus. Meu prazer é pregar o evangelho para quem não conhece. Meu prazer é poder andar na rua e a pessoa olhar para mim e falar assim, o que você tem de diferente? Eu poder explicar sobre Jesus. Entende? Então tudo que nós ensinamos nessa casa é para que você se capacite e se prepare para ser uma pessoa tipo o apóstolo Paulo. Que fala assim, não, poxa, eu vou ser sincero, irmãos, eu tenho falado isso para muitos irmãos. O mundo perdeu sentido para mim. Vou trabalhar para comprar uma casa. Quando eu ando de avião, eu falo, cadê minha casa? Quem aqui já subiu lá em cima? Vocês nunca olharam para baixo e falaram assim, uai, é por causa daquela porcaria que eu estava brigando? Você já viu que quanto mais alto você está, quanto mais você sobe, menor ficam os problemas? E é assim que é a vida nossa. Então o que nós temos que entender aqui? Né? Que ele olhou para aquilo e falou assim, poxa, a vida que eu vivia. Mano, o cara era um top do exército lá, mano. Ele matava gente, né? Com carta ainda provando que podia matar os crentes, buscar os crentes e arrebentar com eles. Era assim que o apóstolo Paulo vivia. Aí, antes de ser Paulo, né? Só que quando ele converteu, uau, o chip mudou, a cabeça mudou, e ele se tornou um escravo de Cristo. Ele falou assim, eu vou viver para Cristo, eu vou andar como Cristo quer que eu quero, eu vou fazer o que Cristo me chamou para fazer. E então ele se fez. É porque a gente pensa assim, tem que cair um raio do céu, o pastor ora, desce um anjo, vem sobre nós, e tchan, 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 e agora eu posso fazer. Não acontece nada disso. Esse negócio de Deus falar com a gente, Deus fala muito comigo, eu quero que vocês saibam disso. Mas o jeito dele falar, assim, cada hora é diferente. Ele fala por umas circunstâncias. Ele fala para um irmão que chega para mim e fala, olha pastor, já pensaste nisso? Eu, uau. Aí eu falo, Deus, como é que você falou e usou esse cara ainda? Tem os mais improváveis, chega na gente e fala coisas muito interessantes, é ou não é? Então a gente tem que pensar assim, fala, peraí, eu preciso viver para Cristo. É muito interessante quando Cristo fala com a gente. Essa semana de oração aqui, cara, eu não vi a semana passar. Quem aqui já ficou aí 5, 6 dias, 7 dias sem comer nada, só bebendo água e não sentiu fome? Normalmente quando eu fazia meus primeiros jejuns, eu ficava, né? Queimava tudo. Eu entrei e falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou, prepara, que o ano que vem eu vou multiplicar a igreja. Eu vou fazer os grupos multiplicar, eu vou fazer crescer, vai ser sobrenatural. Aí o meu pastor pega e põe o tema nosso, das nossas igrejas no mundo inteiro, é o sobrenatural de Deus. É uma loucura, porque é gostoso saber quando Deus responde você. Sabe, do nada, só sentia aquela percepção, prepara. Eu fiquei tão feliz, nem vi, a semana acabou, eu falei, pô, já acabou? Né? Você sabe por que eu voltei? Eu tinha reunião com os líderes no sábado, né? E eles iam fazer almoço para nós, aí eu tinha que comer. Mas não é por isso não, é porque eu programei com Deus aquele processo. E aquele processo aí, quanto mais você busca Deus, quanto mais intimidade, quanto mais você cresce, menor vão ficar os seus problemas. Deus vai agir. Agora, quem faz, ele fiz-me, fala comigo, fiz-me, fala, fiz-me. Então não é o vizinho que pode fazer, não é, sabe? Você se faz escravo de Deus. Quando você se faz escravo de Deus, ele diz a fim de quê? De ganhar o maior número possível. Por que ganhar o maior número possível? Irmãos, vou ser sincero, vou usar uma expressão dura, tá? Que muita igreja não tem coragem de usar, mas eu, na minha liberdade, eu tenho. Não é dura, é só para vocês pensar. Quem quer que o seu marido vai para o inferno, que o seu filho vai para o inferno, que o seu vizinho vai para o inferno, que até aquele colega chato do trabalho vai para o inferno, que muitas vezes você mesmo quer mandar ele, mas depois você não manda? Ninguém quer. Quer? Porque a Bíblia é muito clara. Se a gente vive a Bíblia, ela diz que há céu e há inferno. Então nós temos que abrir o olho e falar, uai, espera aí, se há céu e inferno, para onde eu quero ir? Meu sprint final é para o céu.
Eu estou trabalhando isso todo dia. Eu levanto de manhã, Senhor, eis-me aqui. Tira de mim todo pecado, limpa, me purifica, porque eu quero chegar no céu. Vai que eu pisco o olho e já foi, não quero ficar. Há poucos dias atrás eu falei de um velhote aqui, com mais de 85 anos. Ele estava muito doente, ele é um senhor muito conhecido nosso, pastor Melvin Uber, né? E ele estava na casa do filho, a esposa já tinha falecido, a irmã Catarina, eles são os fundadores da nossa igreja. E ele na casa do filho, e entrou uma senhora para limpar o quarto. E o filho dele foi lá para falar com ele, não achou ele no quarto. E foi procurar, onde está meu pai? Meu pai é acamado, sumiu. Estava ele na varanda, né? É varanda que chama? Como é que chama aquele coisa? Em inglês é balcony, aquele lado lá fora, é varanda, né? Aí está lá na varanda, encostado aqui. Eu já estou misturando, já estou estudando, tá vendo? Que legal. É, hein? Valeu, hein? Aí está ele encostado aqui do lado de fora, aqui na varanda, né? No buraquinho lá. E o filho dele chegou, pai, o que você está fazendo? Ele enrolado as cobertas. Ele falou, filho, se Jesus voltar, ou se ele me buscar, você já imaginou se eu pensar em pecar? Então eu fugi do quarto, que tem uma mulher limpando o quarto. Olha o coração desse homem, não é maldade, não estou falando porque é radicalidade, é porque ele falou assim, eu não quero pecar, ok? Né? E continuando aqui, senão eu vou ficar só por aqui, tem que ganhar muito, né? E ele fala assim, procedi, o que é que ele disse? Procedi. Você está vendo que é uma decisão dele? Não sei se você consegue entender isso. É uma decisão pessoal e única, consegue entender isso? É uma decisão, fala a mim, pessoal e única. Se eu pudesse, meu irmão, eu tenho 6 irmãs, só tem 2 que eu consegui levar a Cristo até hoje. Ô povo complicado. Eu vou contar para vocês, teve uma irmã minha, que ela chegou até mim, num life group que eu liderava na época que eu converti. Aliás, foi a minha primeira pregação. E eu resolvi orar para o povo ser curado. E não é que ela veio até mim, depois que terminou tudo, ela falou, Aguinaldinho, você ora por todo mundo e não vai orar pela sua irmã? Orei e ela foi curada. Isso foi fantástico. Mas a minha tristeza foi que depois ela me procurou e falou assim, eu não vou servir a Cristo. Eu falei, gente, quer dizer, o que adiantou ser curada? Vai para o inferno do mesmo jeito. Você imagina a tristeza do coração de uma pessoa assim? Não é pela pessoa ser curada ou não, é se ela tem Cristo ou não. Entendeu? E eu não posso ir por causa que eu sirvo a religião do meu marido. Religião não salva ninguém, tá? Põe isso no seu coração. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o justo. E então ele procedeu com os judeus, igual com os judeus. Havia uma lei, ele olhou para a lei e falou, eu também pratico a lei, para poder ganhar os da lei, ok? Ele continua aqui, estou andando mais rápido, né? Ele diz, assim sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei com Deus. Olha, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Uau! O que ele falou? Não é que eu estou, porque tem gente que pensa, então já que é para eu ganhar o cara, eu vou para o mundo e vou praticar as coisas do mundo. Não é isso que está falando, ele está falando que ele respeita a lei do mundo, as pessoas entendem que ele respeita. Quem aqui para no farol? Quem aqui anda na velocidade normal? Meu Deus, metade dos cristãos pecando, né? A gente vai perguntando, né? E o cara vai pensando, não é verdade, né? Ele fala, eu pratico a lei porque eu quero ganhar os da lei. Mas eu não entro na lei deles se ela me tirar de Cristo, porque eu vivo a lei de Cristo. Eu vivo a lei de Cristo. Então, se eu vivo a lei de Cristo, o pecado para mim está fora do meu caminho. Eu tomo essa decisão. Aí você pergunta, pastor, tem vontade de pecar? Pode perguntar. Muito. Mas eu desisto desses pecados todo dia. Sabe por quê? Porque fiz-me escravo de Cristo. Não é porque você tem vontade de pecar, todo mundo tem. Ainda mais os jovens, está cheio de hormônio, até no pescoço, nos cabelos. Sabe? Menino pensa em cada besteira. Aí eles pensam que é só vocês, não é só vocês não, os velhos também pensam, eles não têm coragem de falar. Só que eu decido viver a lei de Cristo. Então eu vivendo a lei de Cristo, eu posso me fazer escravo de Cristo. E ele fala, fiz-me, olha essa parte, fiz-me tudo para com todos. Eu aqui tenho um lema aqui, tá? Eu quero que vocês, eu vou desafiar vocês hoje, tá bom? Posso? O que você já lá vai, hein? Vocês têm um desafio de voltar com uma pessoa até o final do ano. Eu não sei o que você vai fazer. Você tem que ganhar uma pessoa para Jesus. Vai ser a maior alegria da sua vida quando um amigo seu se converteu ao Evangelho. Eu vou te falar uma coisa, eu estou te desafiando, tá? Aqui é macho, eu vou atrás.
E as fêmeas também vai atrás das fêmeas para ganhar para Jesus. Nós temos que ganhar a gente para Jesus. Só tem uma coisa que não pode fazer. O que é, galera? Pecar. Você pode plantar bananeira ali no quintal, ali na frente, ali, ficar tocando viola de cabeça para baixo. Aí o povo fala, cara, você é doido, o que você está fazendo? Ele fala, estou te chamando a atenção para poder falar de Jesus. Você sabe o que eu fiz essa semana? A gente ganha pão aqui, né? Toda quarta-feira, irmãos, o pão mais caro de Portugal, ele bate à minha porta. O maná do céu desce aqui toda quarta-feira. É coisa impressionante. E o irmão chegou com 5 sacolas. Falou, pastor, distribui. Só que distribuir 5 sacolas da noite para o dia é complicado, né? Não é 5 saquinhos, 5 sacolas. Então levamos para os Life Group, vamos aonde a gente está indo. Eu saí daqui para o Life Group lá de Carcavelos, eu parei em 3 lugares para distribuir. Até parei lá no escritório de vocês, Patrícia, mas o coisa não estava lá, o Alice não estava. Liguei para o Alice, falei, Alice, pô, vocês iam ganhar pão, dançou, né? Aí saí distribuindo pão, ok? Até no live. Voltei aqui, ainda tinha 3 sacolas. Fiz saquinhos. 9 da manhã, as empresas estão abrindo. Eu falei, gente, eu sei que vocês chegam, eu quero comer um pãozinho quentinho. Esse não é quentinho, mas é o melhor pão de Portugal. Aliás, quando está lá no shopping center, a gente passa, ai, caro, né? E eu passo assim, eu recebo de graça. Você sabia? Eu chego no shopping center, é gostoso andar no shopping center e ver aquele pão exposto. Eu falo, Deus, o Senhor manda na minha porta. Aí eu distribuí aqui para as empresas, tudo de presente. Para quê? Para pregar o evangelho, para convidar eles para cá. A gente arruma desculpa para tudo, para pregar, ok? E Paulo fala isso, fiz-me fraco para com fraco, fiz-me para tudo para com todos, né? Para me tornar cooperador do evangelho com eles. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Não sabeis vós que só um leva o prêmio? Ele está dizendo isso. Mas correi de tal maneira que o alcanceis. Na realidade, no evangelho não existe um só prêmio. Tipo assim, The Champions, só o poderoso chega lá na frente, né? Não é isso, né? No evangelho, todos os que chegam, e que chegam levando vidas, recebem uma coroa de glória. Não preocupa com o prêmio, preocupa em chegar. Preocupa que quando você olha para o Espírito, você fala assim, meu amigo, quem sabe hoje eu fico, é melhor eu ir, né? Entende? Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo 6, verso 8, acho que é isso. Eu pus aí? 4, verso 6 e 8, é isso. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que ele estava fazendo? Ele falou assim, estou morrendo. Ele estava no... É interessante esse cara, que ele estava... Eu fui na prisão, lá em Roma, mais a Rita. Cara, é impressionante. Até hoje você entra lá, é frio. Sabe? Até hoje, que é tudo organizado para turista, é horrível. Imagina nessa época. E ele estava saindo da prisão no corredor da morte, né? Já estava batendo as botinas, escreveu várias cartas enquanto estava na prisão. Usou Lucas, né? Para poder escrever as cartas para ele, porque eu acho que ele já estava velhinho, já não conseguia escrever tanto. Mas o que acontece? Que ele está no caminho da morte. Ele falou assim, estou chegando, estou indo para o cadeirão da morte. O choque final vai chegar, vai ser, fui, pisquei, acabou. Né? Porque ele fala isso lá em Coríntios 15, 56, no 1 Coríntios. Ele fala, pisquei, ixi, já fui. Você já pensou? É que vocês não gostam de pensar na morte. A morte é lucro, o apóstolo fala que morrer é lucro. Mas Deus, ele escolheu ele para ficar aqui, para ele poder pregar o evangelho na época. Muitas vezes me deu vontade de ir, porque morrer é muito melhor do que ficar nessa terra. Você imagina estar no céu, olhando vocês aqui sofrendo? Não, nem tanto, né? Não. Lá não vai ter maldade, não vai ter ranger de dentro, não vai ter essas coisas. Desculpa a brincadeira, tá bom? Tá? Mas olha só, e ele estava ali, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uau! Quer dizer, eu mantive a minha vida íntegra durante essa corrida. Eu corri dentro das regras, eu conquistei pessoas, eu fiz o meu trabalho, eu pratiquei a grande comissão de fazer discípulos pelas nações. Ele treinou pessoas. Nessa carta aqui ele está escrevendo para Timóteo, um dos discípulos dele. Então ele treinou pessoas, ele equipou pessoas. E ele está falando assim, uau, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então no dia que você chegar, se você estiver cumprindo a grande comissão, no seu sprint final, a coroa de glória está te esperando. Irmão, eu não acredito, sabe, vamos ser sinceros. Quem aqui na terra que morreu, que você conhece, que já levou para o céu as coisas que estavam com ele? Nem para o caixão leva, né? O cara morreu, acabou, é ou não é? Carro apodrece, casa apodrece. Aliás, só dá trabalho e despesa, né?
Toda vez que o condomínio lá em casa chega com a restauração no prédio, eu já falo, mulher, foi o dinheiro do mês. Sabe como é que é esse negócio, né? Então, quem tem que sabe. Mês que vem não, vou viajar agora dia 21, o Zaqueu vai aqui para a oficina uma semana. Vai ter que repor ar-condicionado, que não está funcionando, vai ter que fazer revisão, vai ter que fazer inspeção. Eu nem olho o preço, irmão, porque se eu olhar eu desisto. Então eu falo assim, Senhor, me dá condições para eu pagar. Percebe a coisa? Quem conhece o Zaqueu? O Zaqueu é o meu smart, tá? Que nem meu, é da minha filha, eu só ando nele, né? Entende? Então, eu nem carro tenho, tá, gente? Tá? Um é da mulher, o outro é da filha, graças a Deus. Mas elas dizem que o ano que vem elas vão comprar um carro. Elas compraram um PlayStation, o que é um carro para elas comprar para mim? Não é verdade? Né? Mas voltando aqui, olha só. Já agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente, olha, Paulo está falando aqui, não é somente para ele está falando assim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele está falando para você que ama Jesus e ama a volta de Jesus. Amém? Pensa nisso, pensa nisso. É o que já está salvo, já aceitou Jesus, já entregou a vida para Jesus, crê que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, crê, confessa com a boca, Senhor é meu Salvador, eu confesso, não tenho vergonha do evangelho que prego. Paulo era assim, ele fala, não me envergonho do evangelho que prego, que é poder para a salvação. Está ali, vivendo a vida cristã, top. Todo mundo, top, vivendo a vida assim, top das galáxias, por cima, né, e não por baixo, que nós não somos cauda para ficar arrastando, né? Nós andamos é por cima, ok? Porque nós vivemos em santidade, lealdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vivemos paz que excede todo entendimento. Amém? Quem não vive, vai viver. Amém. Aleluia, assim que a gente vive. Aleluia. Então, esse é os caras que estão no sprint final. E vai chegar e falar, completei a carreira, guardei a fé. Mas tem um segundo sprint. E esse é dos que mais mexeu comigo. Eu vou chamar ele de sprint da salvação. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 23, verso 39 a 43. Preste atenção nisso. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra eles, dizendo, não és tu o Cristo? Lembrando a história, Jesus está no Getsemane, crucificado. De um lado tinha um malfeitor, ladrão na outra Bíblia, de um lado um, de outro lado outro, ok? Então isso é a cena do Getsemane. Alguém já viu em filme, alguma coisa assim? Vocês conhecem? Já ouviram essa história? No Getsemane, Jesus está lá, crucificado, ainda está vivo, né? E está um de cá, outro de cá, malfeitor, ou ladrão. Então, crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, diga porém, não foi Jesus aqui, o outro malfeitor, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. O ladrão que estava aqui, o malfeitor que estava aqui, Jesus aqui, ele entendeu que Jesus era Deus e que estava vivendo a mesma condenação que ele, a mesma sentença de morte na cruz do Calvário. Olha o que ele fala aqui. Isso é fantástico, isso é fantástico. Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça. Quer dizer, nós estamos aqui porque é justo nós estar. Ele falou, nós roubamos, nós matamos, nós aprontamos, nós fizemos, né? É ou não é? É o que está falando, não é? Nós estamos aqui com justiça, nós fomos condenados porque realmente nós somos culpados. Ele está falando aqui. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este mal nenhum fez. Uau. Eu vou falar, Jesus ele fez escravo de nós para morrer na cruz no nosso lugar, para nos trazer salvação. Ele decidiu, como Paulo também, por isso que Paulo fala, fiz-me, decidi, né? Então ele falou assim, Jesus foi por opção dele, ele falou, pai, se é possível afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, estou aqui para cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. Se é para morrer, eu morro, mas eu vou salvar. Eu vou salvar a Maria, o José, o Antônio, o Joaquim, o Manela, né? A Rita, a Lídia, né? A Kelly, a Thaís, a Tatiana, o Epifânio. Eu vou salvar. Eu decidi morrer. Então, ele não tinha razão para estar lá. Não tinham, sabe, não deveriam matar ele se ele não tivesse sido entregado à morte
por causa de você que está sentado aí, por causa de mim. Voltando aqui, uau! Ai, eu sou apaixonado nele. E acrescentou. Quem que acrescentou? O ladrão que reconheceu que Jesus era Deus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está falando, quando tu voltar no teu reino, a buscar a tua igreja, lembra-te de mim. Ah, mas Jesus é fofinho, gente. Ele é ou não é? Ele é lindo ou não é? Ele pode estar morrendo, ele está lá sofrendo. Eu não consigo ver Jesus mal. Ele dá uma respirada e fala, cara, por causa da tua confissão, por causa que tu creste no teu coração e confessaste com a tua boca. É isso que ele está falando. O que o outro fez? Você não está vendo que ele é Deus, que ele não merece estar aqui, que nós merecemos, ele não. E ele fala, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Quem que fez isso? O malfeitor. Ele. Na hora da morte dele, chegando o tempo dele, ele falou isso, e Jesus fez assim, falou assim, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Isso é fantástico, meu irmão. Porque esse cara entendeu que no último minuto dele, ele deu um sprint para ser salvo. Ele falou, é agora ou nunca. Morrer eu vou, mas eu vou buscar aquele que pode me salvar. O meu corpo físico morre, a minha vida humana termina, mas eu sei que vou estar com ele no céu. Sprint da salvação. Por isso que eu chamei sprint da salvação. Ficou top, não foi? Né? Só que tem gente que pensa assim, não, pastor, isso vai demorar. Isso já aconteceu mais de 2000 anos, o senhor ainda está falando disso até hoje? É ou não é? Nunca ouviram isso? Quem já foi pregar, o cara falou, não, amanhã eu resolvo. Quem lembra das pragas do Egito que a Rita falou aqui, e o faraó falou, amanhã você pode tirar, sabe? Eu quero sofrer com elas mais uns dias. A Rita estava pregando aqui, aí ela falou de uma das pragas do Egito, que eram as rãs, né? Os sapinhos dentro do palácio, e tudo que era praga, era uma coisa contra os deuses do Egito. Então, o faraó mandou chamar Moisés e falou, Moisés, pede para o teu Deus tirar essas rãs daqui. Moisés perguntou, quando? O que o faraó falou? Amanhã, bicho burro. Se tivesse falado agora, tinha sido instantâneo, né? Mas quando falou amanhã, ficou sofrendo a noite toda ainda. É porque ele gostava do quá, 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 não é pato, mas é aquele negócio, aquela coisa, né? Porque o quá parece pato, né? Eu, como não sei fazer, a gente tenta ver, fazer diferente. Mas percebeu? Percebeu? E da mesma forma tem gente que é assim. Olha esse texto aqui de Lucas capítulo 12, do verso 16 a 20. Havia uma pessoa, um cara rico, foi ganhando riqueza, foi trabalhando. Todo mundo aqui é rico, amém? Que não vai ter o seu dinheiro para o seu sustento, mas deixa eu te falar. Ele não está falando de riqueza, entende isso? Ele está mostrando que é um cara que tinha tudo e que falou, já que eu tenho tudo, eu vou dar um jeito de guardar para eu viver bem o resto da vida. E ontem eu estava meditando na vida do meu pai. Meu pai tem 94 anos, faz 95 ano que vem, eu vou estar lá com ele. E ele falou para mim, pode vir que eu estou vivo. Ele falou, deixa ele para mim, né? Mas ontem me mandaram uns filmes dele pescando. Meu pai dirige até hoje. Meu pai pescando, jogando a vara. Eu fiquei olhando aquilo e falei, que vida boa desse velho. Qual o velho não queria? Ter uma chácara com piscina e água aquecida. Ok? Minha irmã tem uma casa na beira de um lago de pesca, vai pescar a hora que quer. Sabe? Tem o dinheiro para se sustentar. Não é riqueza, não é riqueza de dinheiro. É riqueza de vida. Meu pai é rico de vida. Eu fiquei ontem impressionado com a riqueza de vida que ele tem. Falei, todo mundo trabalha para ter o que ele tem. Ah, vou trabalhar para guardar para um dia, né? É igual aquele cara que chegou uma vez, estava o cara na beira do rio pescando, e ele virou para o cara assim, chegou num iate, numa coisa assim, parou do lado e tal. Falou, ei, tá tendo peixe aí? O cara falou, não, hoje está meio fraquinho, mas e aí? Como é que você está? Ele falou, tô bem, tem pescado os peixinhos, tem vendido na feira, troco alguns por uma batata e uma coisa, como com arroz e feijão, a vida está boa, está tranquila. O que eu gosto é de pescar. E o outro, não, cara, você tem que ser como eu. Como? Uai, você põe um barco para pescar, o barco começa a pescar, você contrata um funcionário, compra mais um barco para pescar, 3 barcos, 4 barcos, 5 barcos, depois você tem a vida que eu tenho. Aí o cara perguntou para ele, para quê? Ele falou, para poder ir pescar. Ele falou, isso eu já faço.
para que eu tenho que me arrebentar, né, nas outras coisas com preocupações, né? Se é tudo para voltar no mesmo, né? Então, ontem pensando na vida do meu pai, eu ri muito, porque fiquei muito feliz de ver ele do jeito que ele está. Só que tem gente que é diferente. Tem gente que é gananciosa em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida. E esse cara aqui, ele estava com essa riqueza, ele falou assim, bom, vamos ler, né? Um campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo, arrazoava é pensava, imaginava, criava ideias, tá bom? Tá? Consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, quer dizer, já ia destruir o que tinha, né? E reconstruirei os maiores. E aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens um depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Quer dizer, ele já tinha uma vida regalada, ele já tinha a sua vida estruturada. É que ele falou assim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É uma ganância, tá? Para mim, ganância para mim é pecado. Crescimento, frutificar, prosperar não é pecado, tá bom? Quando o coração fica dominado por isso, para mim já é pecado. Então, assim, você ser rico não é problema, né? Como ser pobre também não. Agora, como é que está o seu coração? Percebe? Então, o que acontece aqui? Ele fala isso. Ele fala assim, aí que eu vou viver a vida. Vou fazer coisas maiores. Aí não tem tempo hoje. Olha o que Deus fala para esse cara. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Para que você está fazendo tudo isso? Quem aqui controla a morte? Ninguém. Desculpa falar do meu sogro, mas quando eu voltei para cá, meu sogro estava com câncer no cérebro. E o nosso primeiro ano de vida aqui foi cuidar dele. E normalmente, quando acontece coisas na família, que morre alguém ou coisa, normalmente eu sou chamado, porque eles acham que eu sou pastor, que eu tenho sangue de barata, né? Em tudo que faz, né? É eu que tenho que reconhecer corpo, é eu que tenho que ver coisas, percebe? O que meu sogro levou daqui? Ele levou uma família, que eu tenho certeza que vai vir no céu, que ele conquistou para Cristo. Milhares de pessoas, sabendo ele ou não, foram tocadas por Cristo. Esses dias eu estava num shopping center, mas minha esposa, lá no Oeiras Park, minha sogra e minha esposa entraram numa loja para comprar uma calça para minha esposa, estavam vendo lá, e um casal está rindo para mim. Aí eu falei, olá, tudo bem? Eles, não, vem cá, senta aqui. Eu fui sentar com eles, ele falou, você era aquele cabeludo, do coisa, sabe? Hoje eu sou pastor na igreja. O seu livro me influenciou minha vida. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma senhora que eu nunca fui no lugar, em Natal, lendo meu livro na praia. Falando, pastor, tocou minha vida. Você não sabe, aquilo que você faz toca locais que você nunca chega. Entende? O que você tem que entender é que você tem que tomar uma decisão hoje. Porque se piscar os olhos e Jesus voltar, se você não tiver Jesus na sua vida, você fica. Desculpa, irmão, eu tenho que ser sincero contigo. A gente não está em tempo mais de brincadeira. Esse é o sprint final. Por isso que eu chamei essa palavra de sprint final. Jesus está voltando. E quando ele voltar, vai buscar a sua igreja. E quem não subir com ele, isso, olha, não entendo nada disso. Então ande conosco, nós vamos te ensinar a Bíblia. Sabe? Vamos estudar a Bíblia junto. Não tenho tempo. Amanhã, louco. Está dizendo, Jesus falou, louco, esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado? Que farás? Talvez você esteja a pensar isso. Não é da minha conta. Isso que o pastor pregou foi de 2000 anos atrás. Mas a Bíblia, renova-se a cada manhã. Ela é diária. Eu vou viver mais, eu vou regalar mais. Também vai sofrer mais, porque você vai arrumar problema para sua vida. Ok? Mas chegou a hora de uma decisão. Eu tenho 2 apelos para fazer hoje. O primeiro apelo eu quero fazer para a igreja. Aqueles que já aceitaram Jesus. Aqueles que realmente falaram assim, eu quero Jesus no meu coração. Eu já sou de Cristo. Não é que você frequentou uma igreja. Não é que você era um religioso. Porque eu converti com 30 anos de idade e eu era religioso. Religioso dos bispos comer à mesa com a minha família. Eu era religioso, católico, apostólico, romano, ok? Né?
Também já fui espírita. Também já fui Sechunoê. Também já visitei leitura de mão e coisas. Essas coisas tudo eu fiz. Ok? Antes de eu conhecer a Cristo. Mas um dia eu conheci a Cristo. E Paulo diz que Cristo nos liberta para vivermos verdadeiramente livres. Não reféns de religião. Não reféns do mundo. Não reféns do passado. Chegou o tempo do sprint final. É você que decide. Eu queria que vocês fechassem seus olhos, porque eu quero orar para os irmãos. Eu quero orar para os irmãos. Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. Você fala para mim, não, pastor, eu já frequentei igreja 30 anos, mas eu já preguei igreja, que quando eu terminei, a pessoa me procurou e falou, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu sempre quis eu ter o controle dela. Quando você entrega para Jesus, você não perde o controle. Você tem alguém que te direciona para o melhor da sua vida. Espírito Santo. Deus está me mandando fazer diferente. Posso? Você já sentiu Deus mandar você fazer uma coisa diferente? Abre os olhos. Sprint final para a salvação. Em primeiro lugar. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você quer andar com Cristo? Hoje é seu dia. Eu estou te sendo sério, não espere amanhã. Se amanhã você acordar, você fala assim, muito obrigado, Senhor, que o Senhor me deu mais a oportunidade de viver mais um dia. Mas se você não acordar, você vai estar no céu. Então, eu não estou sendo, como é que fala? Esse terrorista, não. Eu estou abrindo meu coração, gente. Eu amo tanto a Cristo. Eu amo tanto vocês que eu quero o melhor para vocês. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu queria fazer um desafio de você entregar agora. Vamos fechar os olhos, tem gente que tem vergonha. Todo mundo fecha os olhos. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu só queria que você levantasse a mão no seu lugar. Está todo mundo de olho fechado? Pode levantar que eu vou. Amém. Amém. Tem mais alguém? Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se eu fizer um desafio mais louco, será que vocês têm coragem de vir aqui na frente para eu orar com vocês pessoalmente? Não precisa ter vergonha, não. Pode vir. Eu quero orar com vocês. Os outros continuam de olho fechado, tá? Tem mais gente que levantou a mão. Pode vir cá, pode vir. Não tem vergonha, não. Deixa eu te abraçar. Você é tão fofinho. Você quer vir? Ah, cara. Os outros de olho fechado, tá? Amém. Fala assim comigo. Senhor Jesus, nesse momento, por livre e espontânea vontade, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. De agora em diante, eu me comprometo a conhecer a tua palavra para poder andar nela. Muito obrigado, Jesus, pela minha salvação. Senhor Jesus, eu oro agora com a vida desses dois homens de Deus, meus irmãos em Cristo, meus companheiros, pela essa luta grande que o Senhor tem para nós vencermos na terra. Oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo cele no coração deles aquilo que o Senhor selou nessa declaração. E que o Teu Espírito, que testifica que nosso Espírito somos filhos de Deus, testifica, mostra, grava no coração deles. Sabe, Senhor, que seja, eu sei que a decisão deles foi sincera. Por isso eu os abençoo em nome de Jesus. O que aconteceu aqui é que vocês foram recebidos na família de Deus. Depois a gente vai te explicar isso mais detalhado. Depois de ser recebido na família de Deus, você faz parte dessa família. Aí o que você precisa? Precisa conhecer a Bíblia. O meu desafio foi esse. Chegaram para mim e falaram assim, você nunca leu a Bíblia? Como é que você fala que você é cristão? Eu fui ler a Bíblia. Deu no que deu, né? Sou o que sou hoje, por causa de Cristo. E além disso, vocês ganharam família. Quer conhecer a família de vocês? Todo mundo de olho fechado, tá? Então, vira. Agora abre o olho e recebe eles, sabe? Uhul! Não é vergonha, pastor. Hã? Não, todo mundo. Eu a primeira vez. Quem aqui teve vergonha da primeira vez sua? Todo mundo vai levantar a mão. Só que depois a gente perde. Porque sabe por quê? Porque com Cristo, Paulo diz que nós recebemos a Cristo e há uma liberdade que nasce no nosso coração. Deixa-nos te ajudar, tá bom? Tá? Vai lá, pode sentar. Oi.
Não tem coisa mais gostosa na vida.